Olá, amigos da Diário TV. Agora vamos falar a respeito da segurança das crianças. Em uma pesquisa divulgada recentemente, os casos de acidentes domésticos com crianças têm crescido, têm alarmado muitas autoridades. Então, por isso, é muito importante que os pais fiquem atentos a esse momento em que as crianças estão em casa, estão com a possibilidade de sofrerem algum tipo desse acidente. E por conta disso, a gente foi até o quartel de bombeiros de Teresópolis, o 16º GBM, para buscar um pouco mais de informações e orientações aos pais sobre o que devem fazer, proceder, né, em caso de um acidente bem comum, que é a sufocação. Crianças que pegam objetos, enfiam no nariz, enfim, que um mínimo descuido as crianças já podem sofrer algum tipo de acidente. Então é sempre importante a gente falar com as autoridades, equipes que estão acostumadas a atender esse tipo de problema. Inclusive, a gente ficou sabendo que alguns desses casos são resolvidos até por telefone. As pessoas ligam para o Corpo de Bombeiros e recebem as orientações de como fazer para salvar mesmo a vida de algumas crianças e muitas das vezes, felizmente, na maioria delas, têm obtido êxito em resolver o problema sozinho, sem precisar da intervenção dos bombeiros. Então a gente foi até o quartel e conversou com o capitão Pimentel. Capitão, a gente vê que é preocupante o número de acidentes com crianças, acidentes domésticos, né? E muitas vezes são coisas que, com pouquíssimas orientações, seguindo alguns simples conselhos, já poderiam se evitar, né? Aqui em Teresópolis, esse tipo de ocorrência preocupam também? Bastante. A gente tem aqui muitos casos, por exemplo, de desobstruções de via aérea que foram feitas através simplesmente das orientações aqui dos nossos operadores de sala de comunicações. Então, eu gostaria até de mostrar aqui, né, para o nosso público, o que você faz caso o seu bebê venha a engasgar. Antes disso, tá? Seja para qualquer idade de criança, jamais dê para ele, né, nenhum tipo de brinquedo fora da faixa etária dele. Tem que ser próprio. O que a gente mais vê é criancinha abaixo de 5 anos, que é a fase oral, que bota moeda, pecinha de brinquedo, né? E outras coisas que a gente nem faz ideia que estavam lá no canto do sofá, embaixo da cama, ok? Então, por favor, deem para as suas crianças apenas os brinquedos na faixa etária delas, ok? E com relação às dicas de desobstrução, que eu vou ter um foco maior nos bebês, que eu acho que o desespero assim é muito grande. A primeira dica é: o seu bebê, ele está obstruído, está sem respirar. Ele vai ficar com os bracinhos aqui, ó, bem tensos, né? Ele não vai emitir som nenhum, o que quer dizer que a via aérea está obstruída. Isso é muito importante, porque tem muita gente que acha que tem que botar o seu dedo dentro da garganta para extrair ou para provocar o vômito. Prestem atenção. Tem dois tipos de vias aqui: a via do sistema digestório e a via do sistema respiratório. O que a gente engole vai para o esôfago e, portanto, para o estômago. O que a gente aspira, vai para a traqueia e para os pulmões. Nesse caso, o objeto ou o líquido que deveria ter ido para o estômago, ele entrou na via aérea. Isso é o que a gente chama de sufocação. Isso é o que a gente chama de obstrução de via aérea. Portanto, o procedimento é o seguinte: ele não respira. Você vai apoiá-lo, tá, nessa posição, apoiando a cabeça aqui, segurando aqui com o seu braço, e vai dar 5 golpes entre as escápulas aqui, dessa forma, ó. Se o objeto não tiver saído com essa manobra, você vai botar no seu outro antebraço, vai segurar aqui e numa linha abaixo dos mamilos você vai fazer 5 compressões, tá? Dessa forma aqui. Verifica se o objeto saiu, se não, faz a mesma coisa até que o objeto saia, ou então que essa criança perca o seu tônus muscular e fique molinha. Se ela ficar molinha, aí já são as manobras de reanimação cardiopulmonar, que constituem em fazer insuflações com o ar da bochecha dessa forma e
massagem cardiorrespiratória, ok? Então, essa fica a dica para que você salve o seu bebê engasgado. Conte com o Corpo de Bombeiros sempre para isso.